Fala, gente. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu. De direita e começou a soltar o sarrafo na esquerda e mostrar as virtudes de ser de direita. Só que eu percebia que as pessoas tinham um pouco de vergonha, de medo de se posicionar. Mas a gente seguiu nessa atuada, né? E estamos aí até hoje. Aí, a partir do momento que deu essa guinada para a questão de direita e de esquerda... Mas você fez isso por uma questão de ibope? Não. Ou por uma questão de causa mesmo? Não, ibope não. Foi uma questão mesmo de fluxo de ideias, e o Flávio foi crucial, né, nessa questão. E é bom lembrar que nós começamos a falar disso antes de... Tanto que quando deu aquela coisa toda de 2013, que foi todo mundo pra rua, aquilo pra gente foi um negócio assim extraordinário, porque houve um despertar, né, da sociedade brasileira em relação às questões políticas que não havia. E a gente já vinha falando disso há muito tempo, né? Da importância da abordagem contra a corrupção, essa bandalheira. Mas você sofreu aquela coisa do tipo... Orsino, a rádio é evangélica, tem que falar só de coisa da igreja. Até hoje. É mesmo? Ainda tem aquele ouvinte... Agora a gente tem um problema sério, que é, por exemplo, tem muito crente que votou no Lula, né? Mas o cara não tem coragem de defender o Lula, porque tá difícil defender o Lula. Que nem o Lula defende. Ele tá fazendo muita besteira. Aí o cara vem com aquela máxima: não, o pastor Sino tá falando muito mal do presidente, nós temos que orar por ele e tal. Mas no fundo ele queria sair em defesa do Lula, mas ele mete esse migué da oração, né? Entendi. Você como cidadão, tirando um pouco assim essa questão do... Todo mundo tá percebendo, o Sino é pastor, tem uma rádio evangélica, é pastor de uma igreja há 25 anos, que é a comunidade Betel, que eu conheço bem. Mas você como cidadão mesmo, assim, um cidadão Orsino, que conhece o mundo, já viajou, como é que tu tá olhando esse Brasil agora aí? O que tu... Tá dando vontade de ir embora? É muita tristeza, né, Anderson? Assim, eu acho que a gente não tem que desistir do nosso país, né? Hoje mesmo nós estávamos falando um pouco sobre isso no debate. E eu me lembrei de um episódio que eu vivi há alguns anos, no início da Operação Lava Jato. Eu estava lá no sul de Minas, e aí tinha um grupo lá, a gente caminhava e tal, pessoas desconhecidas, né? Tava todo mundo hospedado no mesmo hotel, mas todo dia de manhã a gente saía caminhando, batendo papo e tal. Aí nessas conversas... Eu todo empolgado, agora o Brasil vai dar certo, agora estão prendendo rico, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o cara me olhou assim e falou: cara, isso não vai adiantar em nada. Falei: que isso, cara, tá maluco? Falei: não, tô te falando. Aí falou: sabe qual é o problema do Brasil? O brasileiro. Aí eu vou te falar o porquê. Aí ele falou pra mim, eu morava em Londres, e lá cada distrito tem o seu administrador. E tinha um orçamento participativo. Numa dessas reuniões de orçamento, os moradores pediram para o administrador que fosse feito um investimento maior em educação. Aí o cara fez conta para lá, conta para cá e tal, e falou para a galera o seguinte: olha, para a gente colocar o valor que vocês querem que a gente coloque em educação, nós vamos ter que diminuir uma coleta de lixo por semana. Vamos colocar... Aí fizeram uma consulta popular, né? E fizeram uma votação para ver se todos concordavam com a coleta de lixo a menos para ter aquele investimento em educação. Aí ele disse que a maioria das pessoas votaram para ter uma coleta de lixo a menos para ter um investimento em educação. Aí ele falou para mim assim: sabe o que mais me chamou a atenção? A maioria dos moradores não tinha mais filho em idade escolar. Bem comum, né? Aí ele falou: sabe por que um cara de um país de primeiro mundo não para um carro numa fila dupla? Não é porque
ele não quer ser multado? É porque ele não quer prejudicar o semelhante. Sobre isso. Aí ele falou, cara... Mas mesmo assim, na época, eu falei, não, acho que você está equivocado, acho que o Brasil... A gente se ilude, né? É. A gente tem essa coisa de se iludir. Eu não sei como é que você vê essas coisas, acredito que com um pouco de revolta. Quando saiu aquela matéria lá do vídeo vazado do Boulos e o da Pena, né? Aquele negócio lá. Eu falei assim, cara, eu ainda não vi um vídeo, um áudio desses vazando dos caras... conversando sobre como melhorar a vida da população. Não existe um vídeo, não existe um áudio dos caras, no caso ali, estão em São Paulo, né? Cracolândia de São Paulo, violência, tem essa droga nova aí que os caras estão virando zumbi. Os caras não estão tratando sobre, como é que a gente resolve esse problema, não? É maquinando campanha para daqui a 2, 3 anos, o cara tá no poder, ele em nenhum momento pensa, isso em algum momento causa uma tristeza. Você sabe disso, né? Assim... Eu em 22, tu acompanhou, eu fiz uma loucura de vir candidato da maneira que fiz, bem solitária, me arrebentei pra caramba, mas depois do... Com aprendizado. Com aprendizado, mas depois do que eu vi a Antônia Fontinelli lá, desesperada lá, eu falei, eu tô até no lucro. Porque eu não tô devendo nada pra ninguém, não tem ninguém me cobrando, entendeu? Mas eu digo assim, a minha perspectiva de ser eleito era de servir. A gente não consegue enxergar na figura política do Brasil a predisposição de te servir, de servir a população. É sempre uma... E aí você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa questão do problema do Brasil é o brasileiro. Então a gente de verdade, a gente tem uma doença maior do que a política, né? É porque você vê, por exemplo, na pior das hipóteses, uma nação séria, né? Primeiro, o Lula não teria nem sido candidato para começo de conversa. Mas a desgraça não é o Lula ter sido candidato. É ter gente que votou nele. Você entendeu? Porque, no fundo, aquele brasileiro que votou no Lula tem o mesmo pensamento dele. Aí você vai esperar o quê? Agora tá todo mundo... apreensivo. Eu fiz o L, mas me arrependi, porque não sei o quê. Não é... Gente... Era meio que desenhado, né? O Lula não enganou ninguém. Isso é verdade. É verdade. Isso a gente tem que dar o crédito pra ele. Ele não enganou ninguém. Uhum. Ele o tempo todo deu sinais do que ele pretendia fazer. Então, assim, no fundo, você vê, por exemplo, a classe artística, né, que foi cúmplice de toda essa confusão. Aí você vê agora o cara entornando dinheiro pra cima dos artistas. Teve a história aí da Rouanet, da Cláudia Raia, da Ludmilla. Agora... jogaram 30 milhões de reais para as emissoras de TV, para fazer campanha de 100 dias do governo Lula. Até o Datena mordeu uma ponta. Não sei se você viu o vídeo dele. Não, tá todo mundo... Os caras estão elogiando o Lula, tipo assim, tá nervoso, porque os caras falam do Lula como se o Lula tivesse resolvendo o problema do mundo, né? Do Brasil não. Do mundo. Agora o Felipe Neto, né? Tá fazendo campanha... E fazendo fake news. Cara, um negócio assim assustador. E fazendo fake news. Agora eu tenho uma pergunta um pouco... assim, eu não sei até que ponto você vai entender isso como polêmico. Eu acho que a gente tem que se permitir pensar. Até que ponto... a eleição de 2022, ela ficou polarizada em 2 candidatos. Fato. Até que ponto você realmente acredita que o Bolsonaro se auto-sabotou ou realmente o Lula conseguiu enganar o povo? Ou você acredita na teoria de que houve fraude nas eleições? Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.